Olá, eu sou a professora Bárbara Pontes, da MF Perimetral lá do Paraisópolis. Seguiremos juntos aqui nas videoaulas do 9º ano do Trilha de Aprendizagens 2. Na aula de hoje, veremos o que são as reações químicas. Mas antes da gente começar, dá uma pausa no vídeo, corre lá, pega um caderno, uma caneta ou um lápis e volta aqui para a nossa videoaula de hoje. Você já parou para pensar o que acontece quando a gente mistura amaciante e cola para fazer slime? Ou o que acontece quando a gente queima um papel? Se não parou para pensar ainda, para um pouquinho agora, tenta pensar sobre isso e colocar algumas respostas a essas perguntas no seu caderno, levantar algumas hipóteses do que pode estar acontecendo. Quando a gente mistura uma ou mais substâncias e há a formação de uma outra substância, a gente diz que ocorreu uma transformação química. E a gente pode chamar também uma transformação química de uma reação química. A forma da gente representar uma reação química é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. A gente coloca de um lado todos os reagentes, o que a gente está misturando antes da reação, a gente chama de reagentes. Do outro lado, a gente coloca tudo aquilo que foi formado, que a gente chama de produtos. E a gente indica que ocorreu uma transformação com uma seta. Aqui no nosso exemplo, está dizendo que a gente misturou a substância A, a substância B, ocorreu uma transformação e formou outras duas novas substâncias, substância C e D. Vamos ver um exemplo na prática. Aqui tem o carbono, que tem o símbolo C, mais o gás oxigênio, que a gente já formou uma molécula de gás oxigênio aqui nas nossas videoaulas, e o carbono com o gás oxigênio se transforma no gás carbônico. O gás carbônico é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Aí a poluição da atmosfera. Como eu sei que símbolos eu devo usar para cada elemento químico? Lembram da tabela periódica? Da tabela periódica a gente consulta os símbolos e representa os símbolos numa reação química. Mas o que pode iniciar uma reação química? Diversas coisas podem iniciar uma reação química. Primeiro, tem que ter afinidade, tem que ter uma química. As substâncias têm que ter algum tipo de afinidade que vai gerar uma reação. Pode ser que uma reação seja iniciada pelo simples contato. Pode ser que uma reação seja iniciada porque a gente colocou uma energia inicial nesse sistema, uma faísca, por exemplo, quando a gente queima algum papel. Pode ser que a reação química seja iniciada por uma corrente elétrica. Então, tem diversas coisas que podem iniciar uma reação química. Mas como a gente sabe que uma reação química aconteceu? Vamos fazer algumas experiências e ver que evidências levam a gente a observar que ocorreu uma reação química? Primeiro passo. Vou pegar aqui um tubo de ensaio, aqui tem água com iodo. Fica essa coloração aqui marrom. Vou misturar aqui água sanitária. Observaram que houve mudança de cor? Será que ocorreu uma reação química? Essa é uma evidência de que ocorreu uma reação química. Vamos fazer um segundo procedimento. Aqui tem vinagre, vinagre de cozinha comum. Vou colocar aqui dentro desse vinagre um pouco de bicarbonato de sódio. Já testaram essa experiência? Já fizeram um vulcão na escola de vocês? É parecido com isso. Vocês conseguem observar que houve desprendimento de gás? A gente também pode dizer que gás é uma evidência de que ocorreu uma reação química. Se a gente colocar fogo nessa vela? A reação da parafina com o oxigênio aqui do ar é a reação de combustão. Se a gente observar, a gente sente um calor. Então, o calor também pode ser uma evidência de que ocorreu uma reação química. Então, liberação de gás, mudança de cor, mudança de temperatura são evidências de que ocorreu uma reação química. Se a gente misturasse dois líquidos e houvesse a formação de um sólido, que a gente chama de precipitado, também seria evidência de que ocorreu uma reação química. Duas leis que são importantes para a gente observar em uma reação química. A primeira delas é a lei da conservação das massas. Se a gente misturar
12 gramas de carbono com 32 gramas de gás oxigênio, no total a gente vai ter 44 gramas de reagente. No final da reação, a gente também vai ter 44 gramas de produto. Então, a massa se mantém. A massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Essa é a lei de conservação das massas. Uma outra lei importante para a gente observar é a lei das proporções definidas, que também é conhecida como lei de Proust, que é parecido com uma receita de bolo ou uma receita de brigadeiro. Se a gente vai fazer uma receita de brigadeiro, a gente coloca 2 colheres de margarina, 4 colheres de chocolate, uma lata de leite condensado. Se a gente quiser comer mais brigadeiros e for fazer 2 receitas, a gente tem que colocar tudo em dobro. Em vez de 2, 4 colheres de margarina. Em vez de 4, 8 colheres de chocolate. Em vez de 1, 2 latas de leite condensado. Nas reações químicas, é a mesma coisa. Se a gente for misturar 12 gramas de carbono, 32 gramas de gás oxigênio, que vai resultar em 44 gramas de gás carbônico, e a gente quiser fazer essa reação em dobro, é só a gente dobrar a quantidade dos reagentes, que a gente vai ter o dobro da quantidade de produtos. Tem uma frase de um químico bastante conhecido que chama Lavoisier, que representa bem o que são as reações químicas. A frase diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso que acontece na natureza. Constantes reações químicas no nosso corpo, no ambiente, em todos os lugares. Agora que você já sabe o que é uma reação química, você consegue identificar na sua casa, nas ações do dia a dia, outros exemplos de reação química? Que evidências faz com que você chegue à conclusão de que ocorreu uma reação química? Converse sobre essas questões com seus irmãos, com a sua família, com seus amigos, mas à distância, né? Porque a gente ainda está numa pandemia. A inspiração para a aula de hoje foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, Educação de Qualidade. Por hoje é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima videoaula. Tchau, tchau!